Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Tuane Lima e hoje nós vamos fazer uma entrevista com meu amigo e colega Dr. Daniel Araújo Cavacin, cirurgião dentista especialista em ortodontia, mestrando em disfunção temporomandibular e dor orofacial e também professor de pós-graduação, de especialização em ortodontia. Olá, Dr. Daniel, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite e estar conversando conosco. Olá, Totani, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer, né? É um privilégio poder estar conversando com você, conversando com quem está escutando a gente, né? Pela internet, pelos alunos, os colegas também. Para mim é sempre um prazer falar daquilo que a gente ama, né? Que é a nossa profissão, que a gente faz com tanto esmero, com tanto amor, e poder compartilhar um pouquinho, né, com quem está em casa, né? E passar um pouco daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente acredita, baseado em evidência. Então, para mim é um prazer, uma satisfação estar participando dessa entrevista. Obrigada. Bom, e o tema de hoje, com o Dr. Daniel, nós vamos conversar sobre alinhadores. Bom, professor Daniel, você poderia estar explicando para nós um pouquinho sobre os alinhadores, como que iniciou toda essa trajetória? Então, doutora Tuane, né, é muito interessante essa pergunta, né? Porque hoje parece uma coisa muito nova quando a gente fala de alinhador, né? Parece que agora que está na boca do povo, agora que está nas redes sociais, só que alinhadores não são tão novos assim, tá? Os alinhadores começaram a aparecer de uma forma muito artesanal, feita pelos próprios ortodontistas clínicos nos seus consultórios. Como assim, né? Numa opção para aqueles pacientes que já usaram um aparelho ou que não queriam um aparelho ou tiveram uma experiência muito ruim com o aparelho, e também aqueles que a profissão, a ocupação deles impossibilitava o uso de um bracket, começou a se pensar em alguma possibilidade, né? Inicialmente veio os brackets linguais, né? Porém os brackets linguais existem incômodos como custo alto, incômodo de higienização, escovação e injúrias na língua. Então surgiu nas próprias clínicas odontológicas a ideia de fazer um alinhador. Como que isso aconteceu, né? Como que eles faziam isso? Fazia-se uma moldagem, uma impressão de moldagem, um modelo em gesso, o ortodontista recortava dente a dente, fazia um setup, certo? Movimentava o dente o quanto que ele acreditava que com uma placa alinhadora de acetato de 1 mm ou 0,7 mm aquele dente ia movimentar, então ele pegava a maloclusão, o dente apinhado, recortava, com cera reposicionava e prensava uma placa de acetato e fazia um alinhador caseiro. Tem muita gente que ainda faz isso para pequenas movimentações. Entregava ao paciente, o paciente usava por 15, 21 dias, retornava ao consultório, onde o ortodontista ele avaliava aquilo, né? E fazia uma nova moldagem, certo? Novo modelo de gesso, novo recorte de dente, né? Já imaginou o tempo que isso não levava, né? Sim, né? E o trabalho. E o trabalho, né? Era um tempo laboratorial enorme que acabava também impactando no custo, né? Porque o ortodontista ia ter que cobrar isso do seu paciente. Sim. E existia um viés muito grande que é o viés humano, de erro humano, porque era empírico, não existia uma ciência por trás. Era uma coisa assim, eu imagino que esse dente vai movimentar tanto, né? Eu movimentava ele na própria cera e fazia impressão com a minha placa de acetato. Então, extremamente empírico, com muito risco a erro, muito viés de erro, tá bom? Então, e assim ficou por muito tempo, tá? Por um bom tempo. Até que uma empresa norte-americana, a Align Technology, né, com a Invisalign, ele deu um salto muito grande de tecnologia. Como? Tá? Ele fez um setup virtual. Essa foi a grande mudança. Hoje, todos os sistemas de alinhadores que você vai encontrar no mercado, nacionais e estrangeiros, todos trabalham com um sistema de setup virtual muito parecido com o que a Invisalign desenvolveu. Tá? Então, o que mudou? Tá? Quando a Invisalign desenvolveu o seu CleanCheck, que era o seu setup virtual, a gente fazia uma moldagem em silicone de adição, mandava para a Align lá na Costa Rica, a fábrica ficava lá, era feito um scanner dessa moldagem, né? Jogava para o virtual e no virtual a gente conseguia aferir as mudanças que a gente queria fazer, mensurar e ver como ia ficar no final, não só no final, mas cada etapa do tratamento, ou seja, cada placa alinhadora. Sim.
E para cada etapa dessa, a empresa fazia por impressão 3D uma placa e vinha o conjunto de placas todos prontos para a gente. Uau! A grande mudança. Sim. O pulo do gato, né? Porque você já tem todo o conjunto de alinhadores prontos, não precisa de inúmeras moldagens. Claro, precisa de uma moldagem ou outra de refinamento no final, sim, mas é uma ou duas no máximo, mas foi uma grande mudança. Ainda havia alguns problemas, tá? Eu tinha que mandar a moldagem para fora do Brasil e retornar do Brasil. Então são duas exportações, certo? Complicado, né? Tempo que levava 60 dias. Então você fechava, pensa na expectativa do paciente. O paciente vinha ao consultório com a expectativa de iniciar um tratamento Prime, um tratamento diferenciado, e ele só ia iniciar verdadeiramente o tratamento 60 dias depois. 60 dias após. E é onde veio a grande mudança para facilitar isso, com os scanners intraorais. Quando o scanner intraoral chegou e ficou mais acessível, hoje é muito acessível, né? Quem não pode ter, tem uma empresa, uma radiológica onde presta esse serviço a um custo bem acessível. Você manda seu paciente, faz o escaneamento, manda esse escaneamento junto com toda a sua documentação, fotos, radiografias, assim como o tratamento ortodôntico convencional. Você manda para a empresa, faz esse clean check, esse setup virtual, aprova e vem os alinhadores. E assim são todas as empresas, tá? Hoje todas as empresas de alinhadores, a ClearCorrect, a Invisalign, a Clear Aligner, a Ortho Aligner, a Smart Aligner, todas funcionam dessa mesma forma, entendeu? É basicamente dessa forma. Sim. Bom, poderia então contar para nós um pouquinho sobre os limites, as limitações dos alinhadores? Ótima pergunta, doutora Tuane. Essa pergunta é excelente porque é uma pergunta que os ortodontistas se fazem e também os pacientes se fazem essa pergunta. Muitas vezes o paciente chega ao consultório e ele pergunta, mas o meu caso, ele tem como resolver com alinhador, né? Por quê? Primeiro porque o nome alinhador já não está mais correto, certo? Porque se eu falo que ele é um alinhador, ele só alinha. Não está mais assim, mas no começo era assim, tá? E o alinhador, com o alinhador faz exatamente as mesmas coisas que um bracket convencional faz, ou seja, nada. Né? Se você pegar seu bracket da sua caixinha e vender para um paciente, não vai fazer nada. Assim como o alinhador, né? O alinhador, ele é mais um artefato, mais um aparelho nas mãos do ortodontista especialista em que ele vai usar para chegar no target onde ele quer chegar, né? nas suas metas. Então, da mesma forma que com o bracket, eu uso o bracket para auxiliar, para fazer uma movimentação, da mesma forma eu vou fazer com o meu alinhador. E os limites do alinhador são os mesmos limites do bracket, certo? Sim. Todo tratamento ortodôntico está muito bem definido quais são os limites. Os limites são o complexo dentoalveolar. Tudo que ultrapassa o complexo dentoalveolar não é mais um caso ortodôntico, mas é um caso de cirurgia ortognática associada à ortodontia. Né? Então, se meu caso ele extrapola os limites dentoalveolar, se eu não consigo fazer com bracket, não vou conseguir fazer com alinhador, certo? Mas também tem aqueles casos em que com o bracket eu lanço mão de um elástico intermaxilar, eu lanço mão de um mini implante intra ou extraalveolar, de um power arm, de uma força binária com um botão lingual. Eu posso associar isso também ao alinhador. Da mesma forma, a gente tem casos aqui em que a gente está tratando classe 2 dentoalveolar com elástico intermaxilar. Tem caso onde eu estou abrindo espaço para a instalação de um implante, usando mini implante, certo? Com ancoragem, onde a gente cola um acessório no dente, mesmo com alinhador, ou usa um elastique de alta qualidade ou uma mola para poder fazer a movimentação. Então, assim, as limitações do tratamento com alinhador, tá, são as mesmas do tratamento ortodôntico, certo? Convencional. O que precisa é que o ortodontista adquira um conhecimento novo, e hoje está muito mais fácil. A gente tem livros, a gente tem cursos online, cursos presenciais, congressos inteiros só de alinhadores, entendeu? Então hoje esse conhecimento está muito mais fácil de se adquirir, tá? Então o profissional precisa sentar a bunda na cadeira, tá? Estudar, porque é um novo artefato na mão dele que ele vai ter que conhecer, mas as limitações são as mesmas. Doutor Daniel, qual que é a sua perspectiva, a sua visão assim, do futuro sobre os alinhadores, né? Dessa inovação na ortodontia?
Então, doutora Tuane, realmente é uma inovação, veio para inovar a ortodontia e é um caminho sem volta. Tá? Por que eu vou te explicar que é um caminho sem volta? Primeiro, que as pessoas elas não querem mais ter que ir todo mês ou a cada 3 semanas no consultório do dentista. Tá? Com os problemas de trânsito e o tempo cada vez mais escasso, vir ao consultório é um transtorno, a pessoa tem que sair mais cedo do trabalho dela, às vezes alguém tem que pegar o filho na escola para ela, é um transtorno, tá? Sim. E com os alinhadores isso fica mais fácil, porque eu posso passar às vezes um conjunto, não de 3 ou 4, mas um pouco mais. Se o caso está mais bem encaminhado em algum momento, eu posso marcar em 2 meses ou até 3 meses ele retornar para um acompanhamento. Né? A gente está vivendo isso agora em tempo de pandemia também. Sim. Eu tive mais de um paciente que só veio aqui, pegou os alinhadores ou alguém pegou para eles. Eu tenho pacientes morando no Rio, né? Eu tenho um paciente que foi para a Austrália durante o tratamento. Então são possibilidades que com bracket convencional a gente não conseguiria. Por que eu entendo que é o futuro? Porque essa mobilidade das pessoas está cada vez maior, as pessoas se mudam muito, têm dificuldade para vir ao consultório, tá bom? E porque assim, é um incômodo de higiene, o aparelho ortodôntico, de incômodo de se machucar, eu estou em algum local, estou no final de semana, aquela pecinha soltou, passei o final de semana me incomodando com aquilo. Então creio que é um caminho sem volta. Sim. Se a gente pensar em histórico, quando teve o grande timing da Invisalign de alterar o que foi os alinhadores e trazer para uma coisa um pouco mais concreta, ainda era algo muito caro, né? Para você ter uma ideia, a gente pagava, nós profissionais, né? A gente pagava $2.500 num conjunto de alinhadores. Em cima disso a gente tinha que colocar nosso honorário ainda, né? Então esse valor já caiu bastante, tá? Muitas empresas, tanto estrangeiras quanto nacionais, já estão correndo atrás da líder de mercado. E eu acho que assim, um grande fator assim, que eu vejo assim, com certeza que alinhadores é o futuro, porque a Straumann, a maior empresa líder de mercado em implantes dentários, até então nunca tinha saído do ramo de implantes. Sim. Tá? Até que ela resolveu comprar uma empresa de alinhadores e ainda montar uma super fábrica aqui em Curitiba. Sim. Então assim, eles estão apostando nisso porque fizeram uma pesquisa de mercado e uma pesquisa de perspectiva de futuro de mercado e viram que esse é o caminho. Eu sempre brinco, se bracket fosse o futuro, a Straumann comprava uma empresa de bracket. Né? Mas o que ela fez? Ela comprou a empresa número 2 do mundo em alinhadores, que é a ClearCorrect. Tá? Então a Straumann está investindo muito em pesquisa, outras empresas também investindo muito em pesquisa, a gente vê a Invisalign investindo pesado nisso. Então a gente percebe que esse é o caminho, entendeu? Tanto essas duas que são as líderes de mercado, quanto as outras que estão correndo atrás, tá? Eu entendo que no futuro próximo, tá? Bracket vai ser mais para a ortodontia popular, né? E a ortodontia mais customizada vai toda migrar para alinhadores. Esse é o futuro, sem sombra de dúvida. Então, pessoal, o que agora a gente vai demonstrar para vocês é como que funciona um planejamento feito através de um setup virtual, ok? O setup virtual que eu vou utilizar aqui é o CleanCheck. O CleanCheck é o setup virtual utilizado pela empresa Invisalign, mas todas as empresas de alinhadores têm o seu próprio setup virtual, que basicamente trabalha da mesma forma. Então aqui o que aconteceu? Foi feito um scanner intraoral da boca da paciente, correto? Foi encaminhado esse scanner para a empresa, assim como o meu plano de tratamento, o que eu gostaria no tratamento, quais são as minhas metas terapêuticas, junto com radiografias e fotos intraorais e extraorais. Se eu quisesse uma tomografia, eu podia anexar também, ok? Vamos lá então? Ok, pessoal, então aqui eu tenho uma paciente, certo, que ela fez o escaneamento, todo o planejamento, eu mandei quais eram as minhas metas terapêuticas, certo? E aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem o setup virtual dela, tá? Aqui é como os dentes estão de imediato, como estão antes do tratamento, então a gente percebe aqui uma classe 2, correto? Aqui ela tem uma perda, uma genesia do 35, certo? Diastemas, tá bom? Então eu posso separar só uma arcada, tá? Eu posso segmentar onde que eu quero a movimentação. É muito legal, gente, porque aqui ó, cada quadradinho desse aqui é 1 milímetro,
Então eu consigo mensurar bem o tamanho do meu problema, tá bom? Ele deixa bem mensurado igual na tomografia, né? Igual na tomografia, né? Muito legal, é muito parecido com a tomografia, é algo que vocês estão mais acostumados, né, a trabalhar. Isso, até no planejamento virtual agora, né, que a gente realiza para cirurgia ortognática, também, além do escaneamento, nós solicitamos uma tomografia de face para o paciente. Sim, A gente consegue trazer todo tudo. esse planejamento para ele, né? Não só de tecido ósseo, né, como tecido mole. Mole, é muito legal, né? Então aqui eu consigo mensurar o tamanho do meu problema, tá? Outra coisa bem interessante, e quando eu dou aqui, cada etapinha que eu tô vendo aqui, ó, de 0 até 28, é um conjunto de alinhadores, correto? Então, ó, se eu for ver na arcada superior, vai até o alinhador 18. Por quê? Porque na arcada superior só vai usar 18 alinhadores. E na inferior, 28. Se eu der o meu play aqui, eu vou ver, ó, a previsibilidade de movimentação que cada placa vai fazer, correto? E é onde chega no final, tá? Vamos colocar aqui na vista lateral, é onde está o nosso maior problema, né? Então a gente tinha aqui, ó, a gente está vendo aqui uma distalização aqui dos molares, correção de inclinação de raiz, mesialização dos pré-molares, para abertura de espaço de um implante. Sim. E o que é muito legal, aonde que eu acho que está o grande pulo do gato aqui, tá? É essa tabelinha aqui embaixo. Nessa tabelinha aqui embaixo eu consigo ver a movimentação que vai ser feita de cada dente, olha que legal, né? Em todos, tá? Em todas as dimensões. Então, ó, extrusão, intrusão, translação, vestibularização, limbalização, mesializar, distalizar, a rotação, angulação e inclinação. É muito legal. Então, por exemplo, quando eu vou ver aqui que eu tenho um dente, tá, os meus molares, que eu vou fazer uma distalização de 3 milímetros, isso é bastante. Sim. Eu consigo isso com o meu bracket? Não. Né? Então, com certeza, eu vou ter que lançar a mão de um mini implante posterior aqui, colar acessórios aqui com uma lastique de boa qualidade, uma mola para ajudar na distalização. Sim. Então, é muito legal. E se eu quiser alterar, digamos assim, não gostei disso aqui, duas formas eu posso fazer. Ou escrevo os comentários e peço para o técnico lá na Costa Rica fazer para mim, ou eu mesmo posso fazer aqui manualmente, que eu prefiro muito mais, tá? Cadê aqui? Então tá aqui o meu manual, cadê? Isso, tá aqui o meu manual. Então aqui eu posso escolher, por exemplo, vamos supor que esse dente aqui, eu acho que ele merecia um pouquinho mais de extrusão, tá? Então eu escolho aqui o sentido, né, vertical, e eu vou, ó, aqui ele tá fazendo 0,4 milímetros de extrusão. Não, eu acho que é pouco, então eu posso, desculpa, aqui eu quero mais extrusão, eu quero 0,7 milímetros de extrusão. Pronto, aqui eu fiz, certo? Quando eu mandar essas mudanças, certo? A empresa vai alterar, vai modificar provavelmente os alinhadores, eu posso aprovar ou não, dizer que gostei ou não, né? A hora que eu colocar aprovar, né? Aqui não tem o aprovar, porque como eu fiz mudanças não vai ter o aprovar, né? Mas quando eu coloco o aprovar, depois de enviar as mudanças aqui, é feita a confecção dessas placas e elas vêm todas para nós. E é assim que a gente consegue fazer um planejamento muito legal, muito bacana, tá? E isso a gente consegue fazer dente a dente, certo? Em todos os sentidos. Aqui eu consigo fazer... Deixa eu só arrumar isso aqui para não me perder depois, que eu fiz uma super extrusão aqui dele. Vamos voltar pro como estava antes, senão depois eu me perco, né? Mas eu também, vamos pegar esse dente aqui, já que a gente está trabalhando com ele, né? Eu posso, por exemplo, vamos colocar ele aqui nesse sentido aqui, né? Nessa lista oclusal, e eu posso, por exemplo, dar giro nele, tá bom? Eu não gostei desse giro, esse giro não tá legal. Então, ó, eu estou dando mais giro para ele, tá? No sentido aqui distal, né? Ou no sentido vestibular, né? Até eu dizer que está do jeito que eu quero que fique. Então eu posso fazer uma sobrecorreção, se é uma movimentação muito grande. Ela é muito legal mesmo, muito, muito bacana mesmo. E tem uma outra coisa que eu gosto, tá? Dificuldade, tá bom? Esse aqui, ele é um medidor de dificuldade. Então ele pode ser azul, preto ou vermelho, tá? Azul, por exemplo, está fazendo uma intrusão de meio milímetro. Meio milímetro, ok, mas é um pouco difícil. Então ele avisa, ó. Fica esperto aqui, ó, uma intrusão de meio milímetro, certo? Desse lado tem o preto. Preto porque, ó,
uma intrusão de 1 milímetro já é grande. Sim. Eu já posso pensar aqui em talvez um mini implante aqui para ajudar a intruir esse dente, porque é uma movimentação pesada. Sim. Aqui também é um movimento radicular, aqui grande, então ele colocou o azul. Se aparecer vermelho, provavelmente você não vai conseguir fazer esse movimento. É porque é um movimento extremamente difícil. Então, quanto mais pontos pretos você tiver no seu tratamento, mais complexo é o tratamento. Azul, preste atenção, né? E vermelho, mude o que está fazendo. Mude o tratamento, né? Então é muito legal, né? Então a gente consegue, e é gostoso mostrar para o paciente, essa mudança, né? Ele conseguir ver aqui, deixa eu só tirar a dificuldade aqui para ficar mais clean e tirar a grade também. Então ele consegue ver como ele estava, por exemplo, e como vai ficar cada... Como vai ficar o seu tratamento. E uma coisa muito bacana, tá fazendo o tratamento, não tá respondendo bem, para tudo, escaneia de novo, manda novamente para a empresa e vem um conjunto novo de alinhadores. Tá? Cada empresa é um tempo diferente, a empresa com a qual eu estou mais acostumado a trabalhar, que é a Invisalign, o tempo que está demorando para, depois que você manda escaneamento, para chegar aos alinhadores é 20 dias. Então, doutora Tuane, o que eu percebo dos alinhadores, a gente pode perceber, é que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas também não deve ser banalizado. Né? Alguns alunos me perguntam assim, professor, com alinhador o tratamento é mais fácil. Mentira, mais difícil. Sim. Tá? Como você pode ver, eu tenho que prever os meus movimentos antes. Com certeza. Cada movimento antes. Uma boa pergunta em cima disso é que às vezes o paciente vem e pergunta tratamento com alinhador é mais rápido? Parece que sim, não existe ainda evidências científicas, mas o que está sendo mostrado é que por 2 motivos ele parece ser mais rápido. Primeiro, o ortodontista é obrigado a fazer um planejamento todo o tratamento antes de iniciar, isso minimiza erros, correto? E o segundo é que a força é sempre igual, aquela força ideal de movimento, né? Se não me engano 50 gramas centímetro cúbico, né? Que a gente raramente consegue acertar ali na mão, porque um dia está mais nervoso, um dia com mais pressa, então aumenta ou diminui a força. Não acontece com os alinhadores. A gente consegue mensurar e calibrar esses 50 gramas centímetro cúbico sempre em todo o alinhador. Então por isso acaba sendo mais rápido. Mas o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, é uma nova ortodontia que demanda de novos estudos, certo? E falo para os colegas, não é nenhum bicho de 7 cabeças, porém não banalize. Se você não domina ainda a técnica com Bract, se você não domina ainda diagnóstico, ortodontia é diagnóstico, plano de tratamento e metas terapêuticas, sempre. Então, diagnóstico com alinhador é diagnóstico com Bract, porque é diagnóstico de pessoas, né? Com certeza. De problemas oclusais. Então, estudar bem diagnóstico, estudar muito bem plano de tratamento, saber o que ele pode usar com Bracts, saber quais movimentos ele pode e não pode fazer com Bracts, para daí então partir para alinhadores. Se o ortodontista ele já estiver dominando bem a técnica com Bracts, se ele for assim já estiver muito preciso em diagnóstico, preciso em metas terapêuticas, ele não vai ter problema nenhum de migrar para os alinhadores, certo? Se ele tiver uma boa base, bons pilares ortodônticos, ele não vai ter problema nenhum em usar mais um artefato ortodôntico, tá? E não vai ter nenhum problema, mas ele precisa primeiro construir essas bases, tá? Para então trazer essas bases para os alinhadores. Ok, muito obrigada, doutor Daniel. Adorei o nosso bate-papo, super interessante. É um assunto super atual na odontologia. Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado, doutora Tuane. Obrigado pela credibilidade aí de poder ter me chamado para essa entrevista. É sempre uma honra aí, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais.